A Amazônia, longe de ser homogênea, é uma região extremamente complexa e diversificada. A Amazônia, da natureza desacralizada, pobre de espírito. Ali, o PIB é maior. A força do rio não está mais no fluxo livre. Ele foi barrado. A energia foi capturada e destinada aos complexos minero-metalúrgicos, com as linhas de transmissão atravessando regiões cujas casas se iluminam com lampiões e velas. Há uma Amazônia que convive, que dialoga, onde o caboclo e o índio se enriquecem mutuamente, onde gaúcho, descendente de alemão, ou de italiano, ou paranaense, descendente de ucraniano, aprende a não derrubar a mata, mas a conviver com ela. E do seringueiro, que aprende com o gaúcho, com o catarinense, com o mineiro. Há uma Amazônia da mata e há uma Amazônia desmatada. Nessa, há uma Amazônia do pasto, geralmente do latifúndio, mas também outra, a do camponês que planta. Há uma Amazônia que mata, há uma Amazônia que resiste, que reexiste. O que esse campo significa para a sua formação? Olha, na verdade esse campo ele significa muito, porque na verdade eu só entrei para a Geografia UERJ porque eu achei que a Geografia da Amazônia era uma disciplina obrigatória e o meu campo de estudo seria a Amazônia. Eu queria estudar não exatamente conflitos, mas mais a parte ambiental da Amazônia. E eu tô nessa trilha aí de 7 anos para tentar fazer a seletiva e assim, eu tô com um pensamento muito positivo. Estou muito feliz de estar fazendo esse campo, eu acho que é uma experiência inigualável. Muita gente não tiveram essa oportunidade, então, querendo ou não, estou me sentindo um pouquinho privilegiada de estar fazendo parte desse campo. Atualmente a Amazônia, para mim, ela representa muito a questão da diversidade, porque assim, tinha uma Amazônia antes e uma Amazônia depois dessa disciplina. A Amazônia, para mim, antes da disciplina, ela era praticamente um território desconhecido. E agora sim, eu vejo que vieram pessoas de diversos lugares do Brasil para esse espaço. Então, para mim, a Amazônia tem um significado de diversidade. Na verdade, eu estou um pouquinho nervosa do que a gente vai encontrar, pelo que o Leandro falou, da gente ter cuidado com nossas palavras, como a gente vai se expressar. Tenho medo, né, da gente acabar se desentendendo em algum momento, que a gente vai ter uma realidade bem diferente, né? A gente vai estar em contato com uma realidade que não é nossa. É uma cultura totalmente diferente, é uma política totalmente diferente. As pessoas vivem de uma forma, pensam de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado lá no Rio de Janeiro, né? Na nossa bolha da UERJ. Então, assim, eu tô com um pouquinho de receio, pra falar a verdade. Sigamos, direção ao Brasil profundo. Então, a gente está chegando aqui já próximo de Goiás, eu acho que falta, sei lá, umas 3 horas. Até então só plantação de soja, trigo, milho, só monocultura, nada de diversidade. Olha quanta natureza. Vamos, gente. Bora, tropa. Mais 4 horas de viagem.
Esse aí é qual? Esse aqui é cupuaçu. Tem que sacudir. Eu tô falando a diferença. Meu nome é Antônia, o meu esposo, o José Severino, vocês já conheceram aí com o Zé da Lasca, né? E a Sirlene, a Sirlene, ela faz parte da diretoria da associação, juntamente, né, com outros que estão em outras atividades, não puderam estar presentes. Mas ela é a nossa tesoureira, essa secretária financeira, né, da associação. E vocês também, a qual vocês também vão conhecer, né, vão estar lá na associação. O almoço vai ser lá, né, e tem outras atividades lá também. Fico feliz, né, de recebê-los todos aqui, tá? Obrigada ao professor Leandro, que esteve aí com a gente, né? Desde o início apresentando vocês, para que a gente organizasse esse dia. Então, gente, eu sou o José Severino de Oliveira, o esposo da Antônia, mas mais conhecido como Zé da Lasca, né? Porque antes de eu vir para o movimento, mais ou menos uns 30 anos, né, de profissão, foi tirando lasca em fazenda para cercar, né, para fazer piquete para criar, né, a pecuária, para criar gado de corte, para criar gado de leite. Então, quando vocês vão no açougue lá no Rio de Janeiro e compram um quilo de carne, ó, tem que lá na fazenda tem que ter tido um Zé da Lasca para tirar lasca para cercar o gado, porque senão o povo não dá conta de levar para o frigorífico. E a gente vai estar aqui durante a manhã com vocês, né, apresentando a roça de cupuaçu, a roça de acerola, de maracujá e a área de recuperação, né, que é a APP que a gente tem no sítio, porque quando a gente pegou essa parcela aqui em 2012, em 20 de dezembro de 2002, a maior árvore que tinha dentro dessa aqui, né, onde que a gente está, era um pé de aça-peixe ou de lacre, que tudo são pragas que a pecuária considera, né, que é uma praga dentro das pastagens. Então, a maior árvore que tinha era essa. E a gente chegou aqui e falou, mas a gente tem que plantar árvore. Aí começou plantando árvore frutífera, caju, né, cupuaçu, e hoje tem árvore de sombra aí para todo lado. O que a Sirlene está falando é que foi criada uma modalidade de assentamento na Amazônia chamado PDS, Projeto de Desenvolvimento Sustentável. Aqui no Mato Grosso tem alguns PDS. Feliz Natal, lá o pessoal lá do Queno. O Queno é Santa Helena, mas o Queno é PDS também. Feliz Natal tem eu esqueci o nome. 12 de outubro tem o Queno também, que é parte de Feliz Natal e parte de Santa Helena, é Cláudia, uma coisa assim. E tem alguns PDS aqui. Cláudia, isso. E no PDS, o que muda? Primeiro, você tem que ter um plano do assentamento. Quer dizer, você tem que ter um acordo entre os moradores do que pode e o que não pode. Como que vai ser gerido aquela terra. Eles têm um documento desse tamanho que eles passaram muito tempo construindo. Vamos apresentar lá na associação depois todos os mapas e o projeto, tá? A gente depois vai lá para a associação e a gente faz essa apresentação, né, da uma roda de conversa com o modelo do assentamento. E esse documento ele serve, o processo de construção desse documento serve como uma forma de manter uma certa coesão do assentamento, né? Já que tem uma história, praticamente muitos assentamentos, que a gente percebe que durante o processo de luta pela terra, há uma união muito forte das famílias. Uma vez que elas entram no lote, parece que desata tudo aquilo, né? Então esse exercício de planejar o assentamento é uma tentativa também de manter uma certa coesão. E uma segunda mudança importante é a reserva coletiva. Então eles não têm uma reserva individual, eles têm uma reserva coletiva, 1.500 hectares, é mais ou menos isso? 1.530 hectares aproximado. 1.530 hectares, aqui para o fundo. Então, teoricamente, em cada lote, cada um pode ocupar 100% com atividade produtiva, tirando as áreas de APP, as áreas de preservação permanente, isso
tem que ser respeitado no lote, mas eles podem ocupar o lote na sua totalidade, porque todo mundo tem uma parcela da reserva coletiva. Então é esse o modelo que a Silene falou que eles tiveram que aceitar, porque era isso ou nada, né? Era isso ou nada. E também assumir o passivo ambiental que já tinha aqui. Essa era uma área de fazenda que foi desapropriada, quer dizer, por não passar nos indicadores de produtividade mínimo, só que tinha um passivo aqui ambiental. Áreas de preservação que estavam sendo recuperadas, e aí, para eles poderem entrar aqui, eles tiveram que assumir uma dívida que não era deles. Assim, ó, a gente vai se comprometer em recuperar isso. Né? Que jogar veneno de avião ia ser um negócio... Cara, jogar veneno de avião, cara. É um negócio assim... que não existe. Mas, pô, é o que está acontecendo agora. É por isso que você falou que a soja, em algum sentido, é pior do que o pasto? Eu não tenho dúvida disso. A soja, eu não tenho dúvida disso. Ela é 1000%. Porque a pastagem, querendo ou não, a pastagem, o nosso nível de uso de insumo químico era muito baixo. Então, querendo ou não, você pelo menos não atrapalha tanto. A forma de você identificar que uma fazenda é irregular é se tiver guaxeba. Porque se o Alexandre tiver uma fazenda lá em Alta Floresta, ela pode ser 10.000 hectares, que se ela for legalizada, ele não precisa de guaxeba. Porque se precisar de guaxeba, para que lei? Não, então tem a lei. Não, essa propriedade aqui é minha, eu comprei, paguei, está registrado no cartório. E se alguém invadir, quem tem que tirar é o Estado. Porque eu pago o imposto do que eu produzo, eu pago o imposto da terra todo ano. Então por que eu ter lá 4, 5 guaxebas trabalhando? Então, vários, eu não sei como é o Rio de Janeiro, eu não sei como que é a história fundiária do Rio de Janeiro, mas a gente tem área grilada no cerne do agronegócio em São Paulo, em Ribeirão Preto. Então assim, a questão fundiária no Brasil, ela é histórica e é uma caixa de Pandora ali que a gente tem casos de grileiros aqui no Mato Grosso que eles são empresários de São Paulo que já são grileiros em São Paulo. Da época do governador aqui são os milicianos do Rio. É isso aí. Na verdade, a gente só entrou dentro da propriedade após o regulamento. Por quê? Enquanto não foi uma coisa regularizada pelo INCRA, a gente permaneceu na beira da estrada, como acampado. Então, de 2004 até 2012, a gente ficou sendo acampado. Nós ficamos na beira da estrada ali. Quando a gente ganhou a posse em 2006, a gente mudou aqui para dentro. A gente sabia que a terra era nossa, mas nós não podíamos ocupar ela sem a legalização. Aí foi onde a gente fez todo um processo de montação do projeto, como que ele seria, a legalização, para depois a gente ocupar a nossa área. Então, a gente já foi para cima da nossa área, tudo legalizado pelo INCRA. Com muita, como é que eu vou dizer, muita rejeição. Eu não sei dizer a palavra certa, mas a gente foi muito rejeitado. Tipo, pelos fazendeiros, pelas pessoas mais próximas, até mesmo dentro da própria casa a gente era mal visto, porque a gente naquele momento estaria se tornando um sem terra. Então, um sem terra não era bem visto naquela época, e então a gente enfrentou várias dificuldades. A gente só permaneceu porque quando nós mudamos aqui, nós encontramos o seu Barbosa, que é um fazendeiro que Deus já levou, mas que ele foi o anjo da guarda nosso desde o começo. O primeiro apoio que eu perdi foi do meu esposo. Esse foi o primeiro que eu perdi. Então, quando mudou para cá, eu tive que fazer uma escolha. Ou o assentamento ou o casamento. Tanto é que eu tô aqui, então o casamento foi embora. E aí, assim, eu vim com 3 filhos. Logo em seguida veio 2 meninas que também as mães não se importavam e ficaram comigo. E depois veio meus 3 irmãos. Então, assim, para mim foi dificultoso. Só que ter eles comigo me fortalecia. Por quê? Porque a gente sonhava junto. Quando a gente é sozinho, eu costumo dizer que se não fosse eles, talvez eu não teria permanecido. Porque eu não tinha em quem pensar. Eu era sozinha, então eu podia ir para qualquer lugar, mas eu tinha eles. Então eu precisava dar um lugar para eles, eu precisava mostrar para eles uma reputação. Eu precisava provar para eles que eu não era o que os outros pensavam que eu era, porque era 5 meninas e 3 meninos. Então eu tinha que ter um caráter, apesar do que os outros falavam. Tive um apoio muito grande, que foi da dona Wanda, né? Ela cuidava das minhas crianças e eu trabalhava.
Em troca, eu dava conta da mistura, eu dava conta da lenha. O povo costumava dizer que eu era o marido da dona Wanda. Por quê? Porque eu era o homem, ela era a mulher, porque ela criava 3 netos, então ela cuidava dos meus e dos dela. E eu ia fazer as outras coisas para acrescentar nas nossas vidas. Então ela me ajudou muito. Porque talvez, se não fosse a ajuda dela, também eu não teria permanecido. Porque quem ia cuidar das minhas crianças? Aí eu trabalhava no quê? Roçando juquira, passando veneno, fazendo cerca. Porque era o serviço que tinha. Então, aí eu comecei a fazer o que aparecia. E aí foi onde que eu fui progredindo e consegui chegar até o ponto de ganhar o meu sítio. Frito para nós é muito grande, porque ele começou, quando a lavoura chegou, começou nós perdendo o emprego. Por quê? Porque aquilo que era feito com 15 pessoas, passou a ser feito com 5. Então nós já perdemos ali. Nós já fomos, quem tinha estrutura de trator, essas coisas, já foi para a lavoura. Quem não tinha, ficou ali. Então, além de que nós tinha as árvores que nós coletava, nós tinha as frutas que tinha ao derredor, que os pássaros não vinham, ficava para lá. Então a lavoura arrancou tudo. Depois, quando eles começaram a formar essa fazenda de frente aqui, eles vieram matar o mato de avião. E nós já tava com a nossa lavoura de maracujá. Então a gente foi afetado, né? Porque passou de avião e o vento trouxe e a lavoura mais perto foi prejudicada. Então foi uma das primeiras percas que a lavoura trouxe pra gente sobre isso. Porque aí a gente fez o que tinha que fazer, porque nós não se calamos, né? Denunciamos e aí não pôde mais. Mas agora já tá vindo os drones. Então hoje nós já temos que fazer barreira nas nossas propriedades para que o veneno não chegue até a nossa produção. Vou fazer uma última pergunta para a senhora. O que significa Amazônia para você? Tipo, eu não sei explicar o que significa Amazônia, mas eu sei explicar o que significa um projeto de assentamento. Que nem a gente chegamos aqui era tudo pasto, hoje a gente conseguiu, a gente aprendeu a plantar, colher e preservar a natureza. Então, assim, se isso for chamado de amazônica, seria isso. Então, eu acredito que uma Amazônia, para ela ser bem conservada, ela precisa existir amor. Por quê? Porque não adianta eu querer uma terra e eu não ter amor pela nascente, eu não ter amor pelo que eu planto, eu não ter amor pelo meu vizinho, porque às vezes o meu vizinho produz, mas eu vou lá e meto veneno no meu pasto. Então eu acredito que ela deve ter, na minha mente, para ela ser uma Amazônia, ela não é só uma floresta. Ela tem que ter vários consorciamentos para ela se transformar uma Amazônia. Porque eu não posso dizer, eu tenho uma agrofloresta linda, maravilhosa, mas eu vou lá na parte do pasto e meto veneno e mato a planta do vizinho. Então, tipo assim, eu acredito que a Amazônia é aquilo que nós conseguimos preservar, tanto dentro de nós como na natureza. Então, obrigada. Muito obrigado, tá? Muito obrigado.
artificial, né, ultrapassado, e aí depois foi feita a construção daquela barragem de terra mais ao longe que vocês estão vendo, que ela vai encaixar numa área rochosa que já existia anteriormente. Então aqui também tem uma área rochosa maior, né? A água, né, a parte represada está lá para o outro lado, né, está acima. E aqui é a saída das águas, né, que passam pelo empreendimento. Nós temos 2 turbinas, né, nesse empreendimento. Aqui essa primeira parte é a casa de força. Né. Tem uma turbina agora em funcionamento, vocês estão vendo o resfriamento dela ali, né, que é aquela água que está saindo, é a água do resfriamento da turbina. Né. Então a outra turbina ao lado ali, ela está parada nesse momento. Esse sistema aqui é o sistema que eu falei da subestação, que ela vai levar 500 mil volts a energia que é gerada. Ela vai numa linha de 14 km até a subestação, que é a chamada subestação Cláudia. Ao lado dessa primeira parte aqui, nós temos os 3 vãos do vertedouro, né, que é o sistema para controle de nível do reservatório. Então quando chove muito, né, a água ela chega na cota máxima lá em cima, esse sistema aqui ele é aberto para permitir que a água, que o nível ele permaneça lá, né, na sua cota máxima, e a água ela passe para a jusante. Vocês estão vindo da usina de Sinop, né, da UHE Sinop. Eu atuei no MAB, que é o Movimentos Atingidos por Barragens, de 2014 até 2021. Então aquele ali era o nosso território de disputa. Aquele pessoal que estava conversando com vocês, que devem ter recebido vocês com um cafezinho, botaram um interdito proibitório nas minhas costas, então não posso nem chegar perto daquele território. A gente tem uma relação muito saudável e salubre, uma coisa muito agradável. Esse assentamento é um assentamento... Eu vou pegar uma canga aí pro pessoal, vai, toca aí. Lá. Esse assentamento aqui é um assentamento atingido pela usina, né? A gente perdeu... Bom, vocês estão vendo aquela plaquinha ali, né? Amêndoas de castanha do Brasil desidratadas a vácuo, produtos da reforma agrária na Amazônia, com um monte de logo ali, né? Do governo da Alemanha, do governo do Reino Unido, do REN, que é uma instituição, um fundo, né? Para a questão do desmatamento, captação de carbono, aquela cachaçada toda. Eu falo um pouco de palavrão e não tenho uma linguagem muito formal, azar. Inclusive o logo do nosso querido governo do estado do Mato Grosso, né? Mauro Mendes. A gente já tentou projetos várias vezes para conseguir nossa agroindústria, tem várias famílias que trabalhavam com isso, mas toda a nossa reserva coletiva, e quando eu digo toda, eu estou falando de mais de 1.000 hectares de terra dentro desse assentamento, de castanhal, o que não foi alagado pela usina hidrelétrica de Sinop, que vocês viram aquelas coisas bonitinhas, provavelmente eles mostraram. Diferentes deles, eu não vou nem oferecer café porque a nossa cozinha está fechada, que é a nossa padaria. Eles provavelmente ofereceram uns cafezinhos. Aqui a nossa relação é um pouco mais sincera. Estamos sem café, mas temos história, né? E ali tinham as nossas castanhas. E o que a gente não perdeu para a água da usina, a gente perdeu por um processo de grilagem de terra que em toda a margem de reservatório de hidrelétrico, vocês que estão na geografia agrária e manjam disso bem mais do que eu, vem assim coladinho, juntinho, empurrando com a barriga, do ladinho, um processo de especulação imobiliária. Muito bonito, muito simpático, muito leve. E eu não estou falando só daqueles processos de Tucuruí na década de 70, não estou falando só daqueles processos da Itaipu, de Itá, de Sobradinho. Eu estou falando de coisas recentes, né? Claro que tem famílias que desde a década de 70 não receberam indenização pela terra perdida, mas a gente tem aqui mais de 1.000 hectares de terra que não foram indenizados pela usina, porque era terra pública em controle da classe trabalhadora camponesa, era terra pública na mão de sem terra. A pressão de especulação imobiliária, pensemos o seguinte: famílias que ficaram anos embaixo da lona, vieram para cá e até hoje
não receberam o fomento inicial e nem o Pronaf, e nem a construção das casas, que é obrigatória pelo INCRA. Famílias que nunca viram uma quantidade grande de dinheiro na vida foram colocadas em uma terra que vale hoje em torno dos seus 6 milhões de reais o lote deles. Então é uma pressão econômica muito grande. As famílias que ficaram aqui sofreram uma pressão econômica parecida. Ferramenta de chantagem. E aí a palavra, eu não consigo achar outra palavra a não ser chantagem. Eles tiraram as famílias daqui e colocaram lá e não deram nenhum documento. Construíram umas casinhas que já racharam, entregaram um pocinho numa área desértica, numa pastagem degradada, mas de muito valor financeiro, muito preço da mercadoria terra, meio de produção, mercadoria terra. E essas famílias não tinham condições e recursos para tocar a reconstrução de um sítio. Agora, parece que as famílias conseguiram a titulação, né? São famílias que, na sua maioria, não eram vinculadas ao movimento. Esse é um assentamento que, quando foi criado, uma parte das famílias eram do MST, uma parte das famílias era da Comissão Pastoral da Terra, que, na época, tinha uma política de não interferir no processo administrativo depois da terra conquistada. Hoje a CPT aqui no estado já mudou essa postura, a CPT permanece atuando nos assentamentos que ela conquistou. Mas assim, então eram famílias que não tinham necessariamente uma formação política tão aprofundada, uma consciência política, e que de repente estavam presos naquele ninho de gato. Não vou dizer que essas famílias estão piores do que elas estavam antes, ou melhores do que elas estavam antes. Mas a gente tem que entender que muitas dessas famílias deixaram de cumprir o seu papel de agricultura por essa pressão econômica de você que de repente, você que não tinha nada, você andava de bicicletinha velha, de repente chega uma imobiliária, né, ou chega o dono da imobiliária e fala assim, ó, 6 milhões de reais agora no seu Pix. Vocês passaram num mercadinho, antes de me encontrarem no Fiat Uno, a partir dali é lote regularizado. Então esses 3,5 km, quase 4 que vocês andaram, tem 500 metros, para ser exagerado, que são de lotes regularizados. Os outros 3.000 metros vocês estavam andando dentro de uma reserva que foi grilada em 2018. Coincidentemente o reservatório da usina se fecha em 2018. Só coincidências, nada que é fruto das inúmeras situações organizadas pelo capital. Tudo coincidência. Tudo que eu falar aqui é coincidência histórica. Nada são eventos desencadeados pela nossa estrutura econômica. Então assim, ali estava a nossa reserva de castanha mais fácil de colher. Lá estava a nossa reserva de castanha um pouquinho mais longe, mas que era maior. Agora a gente tem a agroindústria, mas a gente não tem castanheira no assentamento. A gente vai ter que pegar castanha. A agroindústria ainda não foi inaugurada. Depois a gente vai dar uma voltinha ali para vocês verem. Ela não foi inaugurada. Mas de 2018 para cá a gente perdeu o acesso a todas as nossas castanheiras. Isso tem um nome, o HS Sinop. Especulação imobiliária é culpa da usina, é uma consequência do processo. Tá? Uma coincidência histórica. Então a gente está nesse território. Eu imagino que vocês tenham se divertido bastante numa sala com ar-condicionado, vendo um monte de slides azuis e amarelos da SES, Companhia Energética de Sinop, com uma bandeirinha da França e outra do Brasil. Né? Nosso estimado Emmanuel Macron é um dos grandes responsáveis aí por essa grande cagada que a gente está vendo. Amanhã vocês vão trocar ideia com o Jefferson e com o Silvio e vão visitar um outro assentamento que ele em linha reta não dá para ver, mas ele está do outro lado da usina e se o meu senso de direção não tiver muito torto, ele está naquele rumo ali. Tá? Isso aqui, mais uma coincidência histórica. Esses grandes projetos, esses grandes empreendimentos sempre caem em áreas de terra pública, de assentamento da reforma agrária. Assim foi com a HS Sinop e assim vai ser com a Ferrogrão. Se vocês olharem os traçados da Ferrogrão, vocês vão ver que ou é terra pública, ou é terra indígena, ou é assentamento da reforma agrária,
A galera tem um olhinho bom para essas coisas. Então acho que essa é uma das propostas que a gente tem esses pilotos aqui e como é que a gente expande cada vez mais, né? Então para os turistas virem, olharem inclusive coisas muito peculiares, né, endêmicas da região como o zog-zog de Mato Grosso ou de Alta Floresta, que é uma das saídas, inclusive, para como que a gente mantém, né, essa verdidão da floresta em pé, mas também ao mesmo tempo tirar renda. Eu acho que quando a gente faz um debate sobre a Amazônia, o grande dilema é esse, né? Tá, mas como preservar, mas como que as comunidades locais, como os assentados, povos indígenas, ribeirinhos, as comunidades até urbanas, muitas vezes, como é que convive com isso tirando renda? E aí acho que o turismo de base comunitária é um deles, eu acho que os SAFs também, né? De você trabalhar junto com a floresta e não contra a floresta, né? A gente tem essa experiência de colonização do norte de Mato Grosso, né? Que foi muito contra a floresta, né? Muito, né, por uns processos mais antigos, mas assim, o pessoal veio e foi desmatando, e muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes, não por políticas e tudo mais. E aí eu acho que assim, um dos grandes desafios quando se olha para a Amazônia, assim, se a gente quer discutir de fato, para manter essa floresta amazônica em pé, uma das saídas são essas, gente, assim, né? De pensar também renda ali para as comunidades locais, porque caso contrário, a gente vai ter, cada ano que passa, a gente vai ter menos floresta, né? E a gente sabe, E a gente sabe o quão importante é essa floresta amazônica, inclusive para o sudeste, né? Inclusive para o restante do centro-oeste e tudo mais, com os rios voadores, que eu acho que vocês já verificaram. Então isso impacta diretamente o conjunto do país inteiro. Mas mais do que isso, acho que o globo como um todo, né? Então acho que esse desafio de preservar a Amazônia, né, junto com as comunidades locais, assentamentos, acho que é uma tarefa gigantesca de todo mundo. Eu acho que um dos deveres da academia, né, da universidade, primeiro, acho que é isso, né, ter o contato direto, né? Vir, conhecer e tudo mais. E eu acho que ajudar a elaborar muito também nas pesquisas, né, na produção de conhecimento, para como conhecer melhor a Amazônia, né, para achar saídas. E as saídas geralmente tem que ser locais. Essas coisas que vêm muito de cima para baixo nunca funcionou na Amazônia. Então, assim, ouvindo as comunidades, ouvindo os assentados da reforma agrária, as comunidades indígenas, que aí a gente tem um caminho realmente para reverter todo esse cenário catastrófico das mudanças climáticas e tudo, né? Só uma atenção de vocês aqui, ó, a gente está nessa área aqui que a gente falou do corredor ecológico, né? Aqui, ó, tem 1 hectare que a gente está reflorestando para integrar essa mata aqui à direita, né? Que tem um fragmento que vai longe aqui, dessa mata à esquerda. Aqui tinha uma parte desmatada e tudo mais, então aqui tem 1 hectare que a gente está reflorestando aqui com uma série de espécies amazônicas aqui, né? A gente fez aqui o plantio direto, né? Aquele plantio em linha, né? A gente fez aquele sistema muvuca, não sei se vocês conhecem, né? Jogando um monte de semente e a gente fez as linhas aqui, né? A ideia disso aqui é fazer uma integração não só para o reflorestamento, mas que seja um corredor para não só o zog-zog, que é esse primato que está super ameaçado, né, de extinção, mas também outros animais, assim. Porque o que acontece aqui, gente? Aqui abaixo, que é um dos braços do lago da usina hidrelétrica Sinop. Aqui por volta de uns 7 km abaixo vai estar o Telespires, que é o maior rio, né? Então o que aconteceu? Lá onde vocês viram ontem, né, aquela estrutura, o paredão e tudo mais, que barrou o rio, de lá começou a alagar. Então além do rio principal, foi alagando os vários afluentes para cima do barramento, né, a montante, né? E um desses rios era o rio Matrinchã, esse aqui abaixo que vocês estão vendo. Ele era todo protegido, né? Tinha floresta dos dois lados. Então aqui era um grande corredor ecológico que pegava do Telespires e vinha subindo para os braços aqui dentro. O que aconteceu depois do lago? Sumiu toda essa floresta. Então assim, esses animais ficaram sem, né, seu corredor, inclusive para transitar e tudo mais, né? Esse riozinho aqui, gente, ele tinha uma média de 5 metros de extensão. Se vocês olharem, isso aqui dá mais ou menos uns 400 metros agora. Então assim, virou um lago. Inclusive o Armandinho morava na beira desse rio aqui. Então depois que chegou o lago, encheu, ele teve que mudar aqui para cima, né? E qual que é a ideia dessa história do reflorestamento nosso, né? A gente está junto numa parceria, o MAB, junto com o Instituto Ecótono, mas também com a Embrapa e outros parceiros, que a gente está com 2 anos de desenvolvimento desse projeto, que a gente fez aqui algumas linhas que a gente vai mostrar para vocês.
Então tem uma série de espécies florestais aqui da Amazônia, que vai desde jatobá, piqui, mamoninha, a gente introduziu algumas outras espécies como o cajueiro e tudo mais aqui dentro, que vai servir também tanto para a alimentação dos bichos, mas também para tirar renda aqui dentro também, nessa história do sistema agroflorestal, né? Então a gente montou, estamos trabalhando 2 anos com esse projeto, já as árvores já estão num porte aí mais ou menos de 1 metro, a gente acredita que nos 2 próximos anos isso aqui já começa a servir como um corredor, já começa a dar fruta e esses animais agora já estão um pouco mais seguros para atravessar. Não sei se vocês sabem, mas os macacos eles percorrem uma distância muito grande, né? E se você tem um descampado aberto, né, o risco dele atravessar é muito grande, com cachorro ou pessoa, ou então ele nem faz isso. Então essa integração das 2 matas é para aumentar o habitat principalmente dos zog-zog. Mas aí em conjunto você vê anta, capivara, tamanduá e tantos outros bichos também que vão fazer essa utilização. Vulgo desmatado. Por lei, eles tinham que ter tirado toda essa vegetação. Tem uma legislação, inclusive dos anos 70 e tudo mais, que fala assim, ó, quando você vai fazer um reservatório artificial, seja para hidrelétrica ou o que for, você tem que tirar toda a vegetação. Quase uma coisa óbvia, né? Se você deixa uma floresta dentro do lago, não é uma floresta, né, que está acostumada com água, ela vai apodrecer, vai morrer, imagina a consequência, né? O que eles fizeram? Numa tática, porque isso é custo, gente, custo. Imagina você tirar 1 hectare de floresta nas margens do rio, isso custa grana, né? O que eles fizeram? Eles optaram por uma lógica, segundo eles, técnica, científica, num tal de modelo matemático. Contrataram uma consultoria de São Carlos, em São Paulo. O cara pegou uma modelagem baseada numa usina hidrelétrica do Paraná e outra em Massachusetts, nos Estados Unidos. Nada a ver com o bioma amazônico, né? Massachusetts e Paraná. E simplesmente rodaram um modelo matemático dizendo assim, dá para tirar só 30%, e aí a gente deixa essa floresta ali dentro, inclusive que vai ficar bom, inclusive porque ali vai ser lugar de desova dos peixes, etc e tal. Aí assim, eles apresentaram isso para a Secretaria de Meio Ambiente, para a SEMA. A SEMA olhou e tudo mais e falou, não, beleza, pode ser. Está aqui o conhecimento técnico, científico, bora pagar para ver. Logo quando eles fecharam as comportas ali em fevereiro de 2019, 40 e poucos dias depois, um pouco mais de 2 meses, encheu o lago, aí começou a mortandade de peixe. E aí, essa sequência de 2019 até agora, direto mortandade de peixe. Aí a merda já foi feita, né? Aí a SEMA multou eles, já passou de 100 milhões em multa, só que você sabe como é que funciona a multa ambiental, né? Você vai negociando, você vai virando TAC, e a licença de operação, os caras estão produzindo eletricidade, e o problema ficou para as famílias. Aqui ainda a gente vai ver que você olha o lago, dá para você usar se você quiser fazer, dependendo, fazer um pesqueirinho e tudo mais. Agora tem vários lugares, principalmente aqui na Gleba, que você não consegue mais acessar o fundo do sítio. Porque tem tanta pauleira, né, os paliteiros mortos ali e tudo mais, que é até perigoso você entrar ali dentro. Então, muitas famílias perderam o acesso, inclusive, ao rio que tinha antes, né, que agora é um lago e tudo mais. Né? Lá na academia, a gente vai, às vezes a gente entra um pouco nessa discussão da ciência, né, que a gente está lá discutindo ciência e tudo mais. Mas quando a gente se depara com a realidade, ciência muitas vezes não é o que define, por exemplo, as tomadas de decisões. Isso aqui é um belo exemplo porque a ciência estava, né, eu acho que desde nome, como relatórios que a gente teve de geólogos, né, biólogos e tantos profissionais da área que vieram aqui, fizeram relatório e falaram, precisa tirar 100% da vegetação, porque caso contrário vai dar nisso. A SEMA sabia, não foi falta de ciência, não foi falta de conhecimento técnico, nem nada disso. Foi simplesmente uma decisão política, a partir da pressão do poder econômico, e pagou para ver, e aí o problema está aí, para as famílias, inclusive, viver. Quer dizer, por que o Rio Telespires? Por que esses 4 grandes empreendimentos aqui? O que essa região oferece que dá a possibilidade desses empreendimentos se desenvolverem aqui, né? Uhum. Quais são os fatores, né? Eu acho que a gente poderia tentar fazer um comparativo assim, né? Quando a gente olha, por exemplo, para um rio como o Telespires, como era antes, você tinha corredeira, você tinha prainha, as margens eram muito ocupadas, né, por área de lazer e tudo mais. Ou seja, você olha de um outro jeito, né? Você olha com aquilo, isso tem que ser preservado, isso aqui pode ser... Isso aqui é usado pela população local, vinha muita gente de fora. Inclusive o Telespires era um dos rios nacionalmente famosos por causa da pesca, né? O pessoal vinha de longe por causa de muito peixe e peixe esportivo e tudo mais. Isso é um olhar que você tem sobre o rio e sobre as APPs.
Cara, os caras olham de outra maneira. Tipo, eles olham um rio e vê queda e falam assim, cara, isso aqui dá tantos megawatts. São outra concepção. Quando eles olharam pro Telespires, lá nos anos 80, na época a Eletrobras coordenou todo esse processo, né, de fazer o estudo de inventário, né? Que era olhar os rios, principalmente amazônico, mas não só amazônico, né? Ver, ó, ali tem uma possibilidade de tantos megawatts. Olharam o Telespires e fizeram uma conta, ó, aqui dá tantos megawatts. E aí o tempo foi passando, entrou anos 90, início dos anos 2000, 2009, e aí os caras decidiram, falaram, não, ali a gente vai barrar em 4 lugares para a gente fazer 4 hidrelétricas, né? E a característica da hidrelétrica de Sinop, diferente das demais, que é Colíder, Telespires e São Manuel, que são mais 3 abaixo, ela tem uma característica que a gente chama de reservatório de acumulação, né? As outras são fio d'água. Fio d'água é uma hidrelétrica que tem um imenso reservatório. Pra vocês terem uma ideia, Itaipu, uma das maiores do mundo, é a fio d'água. Fio d'água não quer dizer que não tem reservatório, só que a mesma água que chega, ela é vertida, né? A reservatório de acumulação, ela tem uma característica que ela segura a água na época da chuva, ela faz um tanque, uma grande caixa d'água, para depois soltar, para fazer a regularização, inclusive para dar potência, né? Então essa hidrelétrica, ela fica fazendo uma flutuação de 10 metros, da cota 292 até a 302. Então você imagina, esse lago está do jeito que está agora. Recente, por causa que choveu muito. Se vocês chegarem a vir aqui por volta lá de outubro, novembro, isso aqui vai estar 200 metros para baixo. Imagine você que mora à margem desse rio, os agricultores que usavam isso aqui e tudo mais, o que consegue desenvolver com esse lago? Como é que você faz, por exemplo, um pesqueiro para ter um peixinho? Como é que você desenvolve algum projeto com um lago que ele fica oscilando? E uma hora ele desce, uma hora ele sobe. E qual que é o problema? Nessa baixada dele, aqui você vai criando a vegetação, né? Você cria capim, um monte de coisa. Aí depois sobe a água. E aí o que é, imagina esse capim fermentando, essa vegetação morta. Ou seja, é um problema contínuo. Você vai ter mortandade de peixe aqui direto. Né? Ela foi construída por um grupo de empresários, um deles que revolta a nós como moradores daqui, tanto o senhor Emmanuel Macron, o presidente da França, prega tanto em preservar a Amazônia. E o que vocês conseguem, os olhos de vocês conseguem ver? Uma destruição da floresta amazônica. Então, por uma empresa dele, a empresa chamada EDF, ela era estatal e também privada da França. Hoje eu acho que ela virou só estatal, não tenho certeza. O MAB tem essas respostas, se vocês quiserem me corrigir, pode corrigir. Como que um governo vem para o Brasil, para a Amazônia, falando uma coisa totalmente enganosa? Onde nós vivemos aqui por essa empresa, a EDF, ela é acionista majoritária na construção dessa obra e faz uma destruição desse tamanho, onde não precisaria mais. Hoje nós temos outras fontes de produção de energia. Tem a eólica, tem essa solar que está em plena expansão, né? Por que não aproveitar um rico sol desses, abençoado por Deus, e produzir energia, parar com essa destruição? Flora e fauna, tudo destruído. Nós, agricultores, muitos já morreram da doença, eu estou com 64 anos e a gente fica trêmulo, não consegue mais ter uma vida normal como nós tínhamos, porque a gente perdeu nossa área melhor de produção. Aquela perto das águas, né, onde a reforma agrária ela é muito abandonada pelo governo federal. Aqui é o INCRA, né, que o INCRA é um órgão federal que fez o assentamento, deveria de ser melhor cuidado. Para quê? Para que essas famílias realmente tenham condições de viver lá na terra. Então, se não tiver uma preocupação pelos governos que vêm por aí, e acho que não vai ter, não é ser profeta do negativo, né, da falta de fé, mas é a realidade. Entra governo de direita, esquerda e não muda. As coisas não mudam, continua a mesma catástrofe quando se constrói uma usina e não se tem compromisso nem com nada, nem com gente, nem com animais, nem com floresta, nada. O governo permite que esses empreendedores façam uma destruição devastadora. Então nem as águas, nada é feito com cuidado. Não poderia, como eles alegam, ter uma usina para produzir energia. É um bem comum, é uma DUP, uma declaração de utilidade pública que a
a ex-presidente Dilma assinou, e se fosse outro presidente assinaria também, para que eles venham aqui e constroem a usina sem precisar pagar a nós. Vocês já se imaginaram, né, como isso é cruel? Né? Um presidente da República concorda com essa devastação, ele concorda em não precisar pagar as terras, porque alegam que ela é mais importante produzir energia para o país do que nós vítimas desse sistema de implantação de produção de energia. Então isso precisaria mudar, mas quem vai mudar? Vocês, estudantes, nós, agricultores atingidos, nós não temos força para isso. Então a gente fica refém, né? Fica refém e órfão de um governo que não tem compromisso. Então isso é muito triste, né? Eu acho que assim, fazer uma tomada um pouco geral, mas graças ao movimento dos atingidos, que vieram aqui há 11 anos atrás e falaram, gente, acordem, é uma mesmice, é um vício construir usina sem precisar pagar as terras. É um vício que esses empreendedores, porque acho que por trás de uma IDF ou de uma dessas multinacionais que constroem as usinas, tem um grupo do governo, seja de direita, de esquerda, que dominam isso. E sempre, então, são construídos no mesmo formato. Vamos tomar a terra dessa gente porque o governo já nos autorizou a construir. Constrói assim mesmo, sem precisar ter o compromisso de pagar as terras. Vejo a Amazônia hoje como isso, como um território de uma biodiversidade única, gigantesca, de uma geografia única e que é palco dos embates, de diversos embates sociais, socioeconômicos, culturais, políticos no Brasil e no mundo também. É isso que eu vi no campo, muito milho, muitas contradições, muitas dicotomias, né? Além da luta das pessoas que foram atingidas por barragens, da luta pela reforma agrária, da luta pela terra. Há muita coisa em jogo na Amazônia que é sempre permeada por uma ideia de hegemonia política e hegemonia econômica de elites do Brasil, em diferentes épocas do Brasil, né? Desde o século XIX até os dias de hoje, em diferentes frentes, em diferentes vertentes, em diferentes ambientes, todos permeados pela Amazônia e que transformam a Amazônia, né? A gente vê o avanço do Cerrado para cima da Amazônia, a gente vê o avanço do agronegócio para cima da Amazônia, que está, né, botando a Amazônia numa encruzilhada, numa área de confinamento, no avanço do Cerrado e da plantação. Foi interessante eu não tinha muita dimensão do que era o agronegócio em si. Você passar 2 dias olhando para o lado da janela e só ver milho é uma coisa bem impactante, né? Você consegue ver tudo que eu aprendi na minha formação aqui na sala de aula, que falavam sobre... Porque eu não tive geografia agrária direito também, né? Então, você vê tudo que você ouvia falar, você vê isso em loco, você entende os processos, tanto do agronegócio quanto das lutas pela terra, todas as diversas lutas que a gente vê no Brasil que ocorrem, né? A Amazônia para mim é multiplicidade, múltiplas pessoas, múltiplos cenários, então a Amazônia para mim é multiplicidade. Então, eu encontrei uma mistura de sentimentos, assim, em determinados momentos eu fui sentindo coisas diferentes. Momentos que eu senti alegria, momentos que eu senti tristeza, momentos que eu senti compreensão e momentos que eu senti falta de vontade de ir embora, de voltar para essa realidade daqui. Porque viver aquilo lá foi muito especial. Esse campo significou para a sua formação? Significou tudo. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa totalmente diferente, uma geógrafa totalmente diferente antes da Amazônia e depois da Amazônia. Foram novas visões do que eu tinha aqui no Rio de Janeiro, foram novos cenários. Então, assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa completamente diferente, uma geógrafa completamente diferente. Então, a Amazônia, para mim, ela significa não só diversidade, mas também pessoas, porque quando a gente chega lá é uma realidade totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Basicamente, a gente teve contato não só com assentamentos, mas a gente foi lá
no meio da floresta amazônica, a gente teve contato com essa parte diversificada do bioma amazônico, mas também, como a gente passou 10 dias na estrada, a gente viu muita questão do agronegócio, a gente via paisagens infindas, assim, de soja, algodão, milho. Então, assim, realmente é uma realidade chocante. Foram realidades chocantes para a gente pensar realmente o que está acontecendo na Amazônia e o que nós, estudantes de geografia, podemos fazer para dar visibilidade para esse local. Porque quando alguma coisa acontece no Rio de Janeiro, vira notícia mundial. Mas será que as coisas que estão acontecendo lá na Amazônia, as coisas realmente que importam, não só o agronegócio, elas realmente estão sendo tratadas com dignidade, com importância e com um olhar mais crítico em relação a isso?